Olá, hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito de adoração. E para isso eu vou estar usando o livro de João, a Bíblia, o livro de João, capítulo 4, mas basicamente os versículos 23 e 24. Mas se quiser ler o capítulo 4, vai ter todo o contexto da meditação. Então, quando a gente fala em oração, muitas vezes as pessoas nem sabem como fazer. E algumas até dizem, ai, ora por mim, eu não sei orar. A tua oração é mais forte, né? Deus vai te ouvir. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então a gente, às vezes, quando quer até ajudar essas pessoas, a gente usa de algumas técnicas ou formas de oração, né? Para que as pessoas possam ter um roteiro, ter um guia, né? E a gente usa muito, algumas vezes a gente usa os acrônimos, né? Que são palavras que formam uma outra palavra, que formam uma sigla, né? E dessa maneira tu dá uma orientação, né, para a pessoa, através desse acrônimo, ela conseguir ir, talvez, iniciando uma oração, enfim. Mas isso não quer dizer que tenha que ser assim, é só um exemplo, né? Então a gente tem uma palavra que a gente chama de ACIPA, né? Que ela formam esse acrônimo, né? O A-C-I-P-A, ACIPA. E o ACIPA significa o quê? A de adoração, C de confissão, I de intercessão, P de pedir e A de agradecimento. Outro acrônimo que a gente pode estar usando é o ACPA, que é adorar, confessar, pedir, e aí esse pedir, ele é um pedir para si e pedir pelos outros, né? Então inclui a intercessão e no final o agradecimento. Mas isso são exemplos, né? E é uma maneira, às vezes, didática de tu estar ajudando as pessoas a começar a orar, né? Então, é só um exemplo. Mas o que chama atenção nesses acrônimos, ou nessa forma de começar a oração, é que ela sempre começa com o A de adoração. Ou seja, quando começamos uma oração, é importante começarmos pela adoração a Deus. Inclusive, Jesus, quando ensina os discípulos a orarem, a oração do Pai Nosso, ele ele inicia, né, a oração adorando a Deus. Ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o próprio Jesus ensina os apóstolos a iniciar a oração pela adoração, né? Então, esse é alguns dos aspectos assim que a gente pode colocar, né, na oração. A gente tem uma diferença que eu gosto de frisar muito que as pessoas às vezes confundem, né? Que adoração não é agradecer, né? Muitas vezes as pessoas confundem essas duas palavras, né? Deus faz muitas coisas por nós. Todos os dias, com certeza, temos muito a agradecer a Deus. Só o fato de todas as manhãs nós abrirmos os nossos olhos, né, termos a oportunidade de iniciar um novo dia, já é motivo de gratidão. Mas adorar é olhar a Deus com reverência, né? É enxergar quem Ele é de fato. Isso é adorar a Deus, né? Adorar a Deus é elencar, é enumerar, é citar todos os seus atributos. O seu poder, a sua majestade, a sua misericórdia, a sua onipotência, a sua onisciência, onipresença. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? Nós sabemos disso. A sua santidade, né? A sua justiça, a sua força e por aí vai. Tudo aquilo que é adjetivo para Deus, tudo aquilo que a gente sabe que Ele é, tudo aquilo que Ele é, né? Essa é uma forma de iniciar a adoração. E tudo que nos vem à mente, né, que reflete, que representa a grandeza, o poder, o senhorio de Deus. Isso é adorar a Deus, né? Então, às vezes, na oração a gente diz, vamos começar adorando a Deus. E aí as pessoas, obrigado, Deus, porque tu, né, me alcançou. E realmente, Deus faz muitas coisas por nós. Nós temos motivos de agradecimento. Mas a oração de adoração, ela é para Deus. Ela é a nós reconhecermos verdadeiramente quem é Deus. E isso é adoração, né?
Mas por que a gente inicia pela adoração, né? Por que esses acrônimos sugerem que a gente inicie pela adoração? Deus não precisa de bajuladores, né? Ele não precisa de ser lisonjeado, isso não é para a vaidade de Deus, muito antes pelo contrário, né? Mas a adoração, claro, nós temos que iniciar com reverência, né? Reverenciar o nosso Deus. Mas a adoração, muitas vezes, ela serve muito mais para nós. Porque muitas vezes, quando nós chegamos diante de Deus, nós estamos quebrados, né? Nós estamos necessitados, nós estamos afligidos com uma série de situações em que a gente precisa orar com fé naquele que é o único que tem poder para fazer essas coisas. Então, a adoração, quando nós iniciamos com a adoração, nós iniciamos principalmente para nos lembrar, para refrescar a nossa memória, para a gente saber para quem que a gente está pedindo, para quem que a gente está se reportando, para quem que a gente está, né, colocando diante de Deus. Então, esse relacionamento, né, a gente precisa saber quem é Deus. Nós, muito mais nós, precisamos saber quem é Deus. Por isso, elencar todos esses atributos de Deus, do que realmente falar para Deus o que Ele sabe que Ele é. Ele sabe quem Ele é. Ele não precisa de seres humanos como nós para ficar dizendo quem Ele é. Ele sabe quem Ele é. Mas nós precisamos saber que Deus é poderoso, que Deus faz tudo, que Deus é onisciente, que Ele é santo, que Ele é justo, né? Então, isso ajuda muito mais a nós e também nos ajuda a ter esse posicionamento de reverência, né? De adorar a Deus com reverência, né? Então, a gente precisa desse Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terras, né? Saber que Ele é o único que pode colocar as nossas vidas na mão dEle, saber que Ele é o único que pode nos ajudar, vir ao nosso socorro, vir ao nosso alcance, e também reconhecer toda a grandiosidade dEle. Mas a adoração, ela não é só um momento da oração, né, que deve ser observado. Ah, não, agora eu adorei. Nossa, eu fiz oração e não adorei. Enfim, ela não é um momento só para ser observado, né? A adoração, muitas vezes, nem precisa estar na nossa oração, né? A gente não precisa começar a oração adorando. A gente sugere que isso aconteça, né? Mas não precisa, né? Porque muitas vezes, nós conseguimos simplesmente murmurar. Chegar na presença de Deus e murmurar as nossas dores, as nossas aflições, os nossos medos. A gente não consegue fazer nenhuma outra coisa, nada. Só se colocar diante de Deus em lamentação e dor e sofrimento, e Ele acolhe, e Ele escuta. Não foi porque tu não adorou Ele antes que Ele não vai te receber. Ele acolhe e Ele escuta, né? E tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Como eu já disse, Deus não precisa de bajuladores, né? Ele precisa que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. E a adoração, né? Ela vai muito além disso, né? Porque não é só uma oração, não é só na oração que se adora, né? A palavra de Deus diz, e aí em Coríntios, né, 31, 1 Coríntios 10, 31, ela diz que quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. Então, a adoração é justamente, né, nós temos essa atitude de adoração para a glória de Deus, né? Então, tudo na nossa vida, né? Todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as palavras devem ser feitas, ditas, tudo que a gente faz na nossa vida deve ser para a glória de Deus, né? Para o seu louvor, em atitude de adoração. Ou seja, a adoração não é um momento da oração. A adoração é um estilo de vida. É uma maneira como tu vive, né? Tu vive adorando tudo, tu adora a Deus, porque Ele merece, né? Como diz, comam ou bebam, isso é para a glória de Deus, adorem a Deus, né? Por causa disso. E quando nós olhamos, então, entrando no texto, né, de João 4, nós vemos justamente a conversa da mulher samaritana, né? Que ela fala como deve ser ali fala como deve ser um adorador, né? Ela começa o diálogo com Jesus, Jesus vai falando com ela, conversando, ela fala de adoração, que os samaritanos adoravam num lugar, os judeus em outro, então essas diferenças, ela vai questionando Jesus, né? E aí Jesus, no versículo 23, diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E como é que será que pode ser isso, né?
quando a gente lê esse versículo, adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Foge total daquilo que a gente compreende de adoração, né? E aí nós precisamos ter a compreensão que a partir do momento em que se aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a partir do momento em que se reconhece que o sangue derramado na cruz por Cristo, que a sua morte, a sua ressurreição, são para nos tornar puros diante de Deus, para nos transformar. Nós somos transformados a partir do momento em que a gente reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e a sua morte e ressurreição. O sangue na cruz nos lava da sujeira, do pecado que está impregnado em nós. Essa morte e ressurreição nos traz liberdade. Estamos livres do pecado e nesse momento que reconhecemos e aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz e afirmamos que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, então estamos abandonando a nossa vida sem Cristo para viver uma vida com Cristo. E é nesse momento o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E então nós é que passamos a ser o templo onde habita Deus, né? E assim as nossas ações, atitudes, palavras, pensamentos precisam mudar. Porque Deus não habita aonde existe o pecado. Deus e o pecado são completamente opostos, né? Deus não aceita o pecado. Ele não aceita. E foi por isso que Cristo morreu na cruz, para nos livrar do pecado, para nos libertar. Como eu já disse, o sangue de Cristo na cruz derramado, aquele sangue nos lava e nos torna puros, né? Então, nós somos nova criatura. Como diz a palavra, as coisas antigas já passaram, né? E nesse momento nós recebemos o selo do Espírito Santo. Seria como um selo de aprovação, né? A gente às vezes compra uns produtos verificando, nossa, esse tem selo de aprovação, é de qualidade, tal, enfim. Mas nós, no momento em que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando nós dizemos sim, eu reconheço que Tu és o Senhor sobre a minha vida, eu aceito o Teu sacrifício na cruz, nesse momento nós recebemos esse selo, o selo do Espírito Santo, né? Então, por isso, essa renúncia ao pecado, essa nossa renúncia ao pecado tem que ser diária. Nossa confissão tem que ser diária, nossa mudança de atitude tem que ser diária. Diariamente isso nós temos que fazer, né? Não se limpa a casa diariamente, não, todos os dias a gente não lava a louça, todos os dias a gente não arruma a cama, todos os dias a gente não guarda a roupa, junta os objetos fora do lugar, não faz isso diariamente, né? Então, nas nossas vidas tem que ser igual, né? A nossa vida com Deus tem que ser igual. Diariamente se varre o pecado para fora das nossas vidas, mantendo a casa limpa, né? Afinal de contas, quem não gosta de uma casa limpa e cheirosa? Por que o Espírito Santo de Deus não iria gostar de uma casa limpa e cheirosa? Então, nós temos que diariamente, né, estar fazendo essa análise e confessando os nossos pecados e mantendo o nosso corpo, o nosso templo, que é o lugar onde habita Deus, limpo, né? Então, ele não só gosta, o Espírito Santo não só gosta de uma casa limpa, como ele merece uma casa limpa. Por isso, a eterna vigilância, né? Para que a sujeira e o lixo não se acumulem, que Deus tenha prazer em fazer morada em nós através do Espírito Santo. Adorar a Deus em espírito é isto, fazer tudo para que Ele se agrade de nós, venha habitar, fazer morada em nossos corações, né? Para que o Espírito Santo realmente habite no nosso ser, né? Nós nos livramos do pecado no momento em que aceitamos Jesus Cristo como Salvador e diariamente nós temos que novamente fazer essa análise, né? E para não estar pecando, para que realmente, verdadeiramente o Espírito possa habitar em nós, né? E então, adorar em verdade, né? O que é adorar em verdade? Adorar em verdade é seguir a palavra de Deus, né? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda a verdade está contida na palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Então, nós temos que seguir, né, a verdade, que é Cristo. Na época de Cristo, existiam muitos judeus, escribas e fariseus, que eram conhecedores da palavra de Deus, né, que eram doutores na palavra de Deus, porém não praticavam, né? Então, essa falta de verdade desses homens levou Jesus Cristo a dizer que
temos que adorar a Deus em verdade, que é seguir a palavra de Deus, fazer o que Ele quer, fazer o que Ele pede, né? Então, Jesus veio para trazer essa luz, né, essa clareza de entendimento e essa palavra que estava sendo distorcida pelos homens, né? Naquela época os homens estavam simplesmente tinham a palavra de Deus, mas eles às vezes faziam, né, as coisas que eles bem entendiam e distorciam a palavra de Deus. E não era isso que Jesus queria. Então ele teve muito enfrentamento com esses fariseus e, enfim, por causa disso, né? Porque eles não estavam sendo verdadeiros. Por isso Jesus disse que Deus deve ser adorado em verdade, porque a palavra de Deus ela é reta, ela é verdadeira, ela é única. Na palavra de Deus não existe dúvida, ela é clara, objetiva, não existe meio termo, não existe jeitinho. A palavra de Deus é muito clara e objetiva. Então, ou você é um seguidor de Cristo, ou você segue a palavra de Cristo, ou você não segue. Não tem, mas quem sabe isso, ou eu faço por isso, ou por... Não, é preto no branco, é muito claro, tá? E o que precisa fazer é seguir essa palavra, né? Deus conhece o som dos corações humanos, né? Ele sabe, mesmo que a minha boca fale, né? Deus sabe o que está no meu coração. Então, não tem como eu esconder. Como eu já falei, né? Um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus sabe tudo, todas as coisas. Mesmo que eu tente com palavras e com atitudes e com gestos fazer alguma coisa, se no meu coração não está assim, Ele sabe. Então, eu não tenho como esconder de Deus, né? Eu posso esconder dos homens, mentir para os homens. Eu posso não ser verdadeira para os homens, mas para Deus não tem como, né? Eu posso parecer uma pessoa amável, generosa, gentil, honesta para os homens. Mas para Deus não se engana. Ele conhece o coração dos homens, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o meu pecado, Ele conhece aquilo que ninguém vê, aquilo que tanto tentamos esconder dos outros. Deus o sabe. Deus conhece a verdade. E adorar em verdade é exatamente isso. Praticar a palavra de Deus, vírgula por vírgula, ponto por ponto, mesmo que isso nos cause dor, sofrimento ou dificuldades, né? Mesmo que tenhamos dificuldade para seguir a palavra de Deus. Muitas vezes amar o próximo, né? Que a gente fala tão, é amar ao próximo. Nem sempre é tão fácil e tão simples assim amar ao próximo, né? Mas Deus pede para que a gente faça isso, né? E aonde eu não consigo seguir ou praticar a palavra, aonde o pecado ainda insiste em me aprisionar, eu preciso trabalhar justamente essa mudança de mentalidade. Como eu disse, né? Amar ao próximo nem sempre é tão fácil, mas eu preciso fazer essa mudança, esse exercício, até conseguir, né? Ali, como diz em Romanos 12, 1 a 3, vocês podem ler lá, eu vou só pegar a parte principal, né? Deixar Deus renovar as nossas mentes, né? Fazendo assim a transformação do nosso ser por completo. Então, essa mudança acontece no momento em que a gente renova a nossa mente, que a gente faz essa mudança de mentalidade, de pensamento, né? A partir dessa transformação, que Deus faz isso também, né? Deus transforma, mas a atitude é nossa, né? Muitas vezes, se eu digo, Deus transforma o meu coração, mas não tomo nenhuma atitude para isso, não tem, né? Então, claro que ele tem poder para isso, mas ele quer a nossa participação. Ele não quer simplesmente que sejamos marionetes, né? Ele quer esse relacionamento, né? Então, fazer essa mudança de mentalidade, renovar a mentalidade, transformando o nosso ser por completo. E assim, transformando a nossa mente, o nosso ser, podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e agradar e adorar através das nossas atitudes, né? Então, essa mudança de mentalidade, né, essa renovação da mente, como fala ali em Romanos, ela vem justamente com esse propósito de agradar a Deus, de fazer, né, de mudar, de seguir a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. E isso nos ajuda, então, a seguir a Deus em verdade, né? Adorar a Deus em verdade. O fato é que nós somos o templo, né? O nosso corpo é a casa do Espírito Santo. E as nossas atitudes, pensamentos, palavras, sentimentos devem ser transformados para que possamos adorar verdadeiramente, né, a Deus como Ele merece, em espírito e em verdade. No versículo 24 ali do capítulo 4 de João, né, ele diz,
São esses adoradores que Deus procura, que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós já sabemos o que nós precisamos fazer para adorar a Deus. Além de enaltecer todos os atributos dele, além de reverenciá-lo como ele merece ser reverenciado, com toda a sua magnitude, toda a sua majestade, seu poder, sua santidade, além dessas palavras todas, para reconhecer verdadeiramente quem é Deus, nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Adorá-lo em espírito, aceitar Jesus Cristo como Salvador, permitir que o Espírito Santo faça morada em nossos corações e seguir a palavra de Deus, buscando transformação de mente, para que a gente possa alcançar verdadeiramente aquele plano que Deus criou para nós. Quando fomos gerados no ventre da nossa mãe, Deus tinha um plano para as nossas vidas. Cada um recebeu um plano. E no momento em que nós nos aproximamos de Deus, nós podemos então ser transformados para cumprir esse plano de Deus. Então, que Deus possa, que a gente permita, que a gente faça isso, que a gente se aproxime de Deus, para que Ele possa transformar a nossa mente, que Ele nos capacite a isso e que Ele se agrade da nossa adoração. E tudo mais nos será acrescentado, com certeza. Deus é um Deus abundante. Ele dá àqueles que amam a Ele e que Ele ama. Que a gente possa fazer então essa adoração agora, não só em palavras, mas também no nosso corpo, como templo do Espírito Santo, através das nossas atitudes e da nossa mente, falando a verdade, cumprindo a verdade, fazendo a verdade, que é a palavra de Deus. Amém.